Versos 1 a 12, irmãos. Eclesiastes, capítulo 7, versos 1 a 12. Diz assim, irmãos, a Escritura Sagrada. Eclesiastes 7, versos 1 a 12. Melhor é a boa fama do que unguento precioso, e o dia da morte melhor do que o dia do nascimento. Melhor é ir à casa onde há luto do que ir à casa onde há banquete, pois naquela se vê o fim de todos os homens, e os vivos que o tomem em consideração. Melhor é a mágoa do que o riso, porque com a tristeza do rosto se faz melhor o coração. O coração dos sábios está na casa do luto, mas o dos insensatos na casa da alegria. Melhor é ouvir repreensão do sábio do que ouvir a canção do insensato. Pois qual o crepitar dos espinhos debaixo de uma panela, tal é a risada do insensato. Também isto é vaidade. Verdadeiramente a opressão faz endoidecer até o sábio, e o suborno corrompe o coração. Melhor é o fim das coisas do que o seu princípio. Melhor é o paciente do que o arrogante. Não te apresses em irar-te, porque a ira se abriga no íntimo dos insensatos. Jamais digas, por que foram os dias passados melhores do que estes? Pois não é sábio perguntar assim. Boa é a sabedoria, havendo herança, e de proveito para os que veem o sol. A sabedoria protege como protege o dinheiro, mas o proveito da sabedoria é que ela dá vida ao seu possuidor. Amém. Vamos orar. Deus maravilhoso, Pai Todo-Poderoso, pedimos a Tua graça sobre nós, Pai, nessa manhã. Nos ajuda, Senhor, a colocarmos o nosso coração debaixo da Tua vontade, para que sejamos moldados pelo Senhor, Pai. Derrama a luz sobre as nossas trevas, Pai. Nos ajuda, Deus, a Te amar mais do que ontem, menos do que amanhã. Nos ajuda, Senhor, a crescermos em santidade de vida. Nos ajuda, Deus, a Te descobrir mais hoje, a ver a Tua glória, Deus poderoso, nosso rochedo, nosso baluarte, nossa salvação, nosso amado. Ó Deus, ilumina, Senhor, nossos olhos, para que possamos ver as maravilhas da Tua lei. Em nome do Teu Filho amado, Jesus. Amém. Irmãos, Salomão, o homem que ganhou tudo na vida, todas as áreas da vida, ele passou um período infeliz. Mas esse período infeliz dele não foi porque ele perdeu dinheiro. Talvez ele tivesse mais dinheiro do que nunca, né? Esse período infeliz dele não foi por causa de uma doença. Esse período deprimente de Salomão foi por causa do pecado. Ele se afastou do Senhor e ele sofreu muito por isso. O livro de Eclesiastes são lições importantíssimas a respeito dessa vida e de como uma coisa mais importante que a gente tem, ou a gente deveria ter, é o Senhor. O Senhor. Então, no capítulo 7, a gente inaugura aqui uma segunda parte do livro de Eclesiastes. A gente entra numa segunda parte, em que até a maneira como ele escreve muda um pouco, né? Você percebe que ele traz mais um tipo de escrita, fórmulas proverbiais, né? Ele parece o livro de Provérbios. Lembrando que Salomão escreveu a maior parte do livro de Provérbios também. Então ele enche de provérbios aqui, que é típico da sabedoria, né? Da literatura de sabedoria. Então nós temos aqui um livro de sabedoria que nos ensina a viver. O que é a literatura de sabedoria? Salomão, ele observou pela própria experiência, ele vivenciou coisas e extraiu ensino, conhecimento a partir dessas experiências. Agora ele traz para os outros essas experiências em forma de ensino, tá? Então aquilo que ele fala aqui são coisas que ele experimentou, pelo menos na maior parte, talvez tudo que ele está falando aqui são coisas que ele experimentou. Talvez até as parábolas, né? As histórias que ele conta a respeito do homem que tinha tal coisa, ou o homem que era assim, talvez na maior parte seja ele mesmo, né? Esses personagens que ele monta aqui no texto. Salomão agora vai trazer uma série de provérbios aqui, um tipo de escrito, ele vai escrever de um jeito que paradoxal, né? Ele vai falar de coisas que para a gente parecem contrárias ao que nós pensamos, a regra, porque é claro que ser feliz é melhor do que estar triste, correto? Salomão diz,
parece que não é sempre assim. É muito melhor ter o coração no lamento, na angústia, do que na alegria. A sabedoria está no lamento, ou como a gente traduz, como o texto traduz aqui, no luto, na tribulação, tá? Então o verso 1 diz assim: melhor é a boa fama do que um unguento precioso, e o dia da morte melhor do que o dia do nascimento. Ainda no tema das riquezas, vocês lembram que ele está falando muito sobre riquezas, capítulo 5, capítulo 6. Salomão ele vai fazer um contraste aqui entre o bom nome, a boa fama e as riquezas, tá? Que é o unguento precioso. O unguento precioso aqui é símbolo de riqueza, um perfume muito caro. A gente não leva as riquezas com a gente depois que a gente morre, mas a gente pode levar um bom nome, certo? O que vai ficar a respeito do nosso caráter tem muito efeito sobre esse mundo. Então, um bom nome é diferente, inclusive, de um nome grandioso. Bom nome é diferente de um nome grande. Um bom nome é melhor do que um nome grandioso. A boa fama é o nome da santidade. A boa fama, o bom nome, representa o caráter, tá? A boa fama, o bom nome significa, em especial aqui, a fé. E pode estar estampado naquelas pessoas que são tratadas como lixo do mundo. Então, o bom nome para Salomão não é o nome grandioso, o nome que é louvado por todo mundo, o nome que está na boca de todo mundo, que todo mundo quer estar perto. O bom nome é o nome daqueles que são interiormente bons, no caso, que amam o Senhor. O bom nome pode estar naqueles que são tratados como lixo por esse mundo, como os apóstolos foram, escória do mundo, mas carregavam um bom nome, ou na linguagem do Novo Testamento, um novo nome. Então percebam, irmãos, que por um lado, a gente não deve se preocupar com o que nós dizemos do nosso nome. Por outro lado, a gente deve sim preservar, conservar um bom nome, buscar ter um bom nome, para que Deus seja honrado no nosso nome. Paulo disse que era insignificante ser julgado pelos homens, não importa o que estão dizendo de mim. A primeira carta aos Coríntios, a gente viu isso, né? Paulo diz, ninguém pode me julgar, só Deus pode me julgar. Ele fala isso, mais ou menos assim, né? Um pouco diferente. Nem o meu próprio julgamento sobre mim importa, porque no final é Deus que me julga. Por outro lado, ele diz também que nós devemos ser irrepreensíveis, que a gente deve preservar um bom testemunho, para que os outros vejam em nós uma coisa diferente. Então, quando alguém diz assim, eu não estou nem aí para o que dizem de mim, existe uma diferença quando um crente fala isso. Quando um crente diz isso, ele está dizendo que ele está se submetendo ao juízo absoluto de Deus. Mas quando o mundão diz assim, não importa o que estão falando de mim, a pessoa quer viver do jeito que ela quer, tá? Não me julgue, quem é você para me julgar? Ela não quer se submeter a nenhum crivo, ela quer fugir de toda a autoridade, todo juízo. Mas o crente se preocupa sim com o seu nome, tá? Para quem tem um bom nome, mais importante, para quem tem um novo nome, a morte é a sua amiga, porque você pode ganhar esse mundo inteiro e a morte ser sua grande inimiga. Mas para quem tem um bom nome, a morte não é temida. Então ele entra no assunto da morte, tá? Uma coisa interessante é que ainda no verso 1, tá? Deixa eu ler de novo o verso 1, diz assim, ó: melhor é a boa fama do que o unguento precioso, e o dia da morte melhor do que o dia do nascimento. Tem um personagem na história chamado Dídimo, o cego. Ele estudou esse versículo. Ele comentou que o dia da morte do crente é melhor porque o fim é o término do mal, é a destruição do mal. É o fim de todo o lamento, tá? Então muita gente está preocupada assim, eu não quero morrer porque eu quero viver mais, eu quero desfrutar mais desse mundo, como se na morte a nossa alegria fosse acabar. Mas é o contrário, na morte o nosso sofrimento acaba e a nossa alegria começa, para quem tem um bom nome, tá? Então o apóstolo Paulo expressou um pensamento parecido com o de Salomão em Filipenses 1, 21. Ele diz assim, os versos 21 a 23, eu vou ler para vocês. Porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. Ora,
De um e outro lado, estou constrangido tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Então Paulo ele fala uma coisa que a gente não vê tanto no Novo Testamento. A gente vê algumas vezes no Antigo Testamento. Esse desejo oculto, né, pela morte. Não como alguém que está cansado da vida, mas alguém que deseja mais alegria. Não é alguém que está cansado desse mundo. Eu não aguento mais o meu trabalho, eu não aguento mais essas pessoas, eu não aguento mais ficar doente, eu não aguento mais essas derrotas, eu quero partir daqui. E o interesse de ir para o céu é o interesse egoísta, o interesse até materialista, né? A pessoa quer ir para o céu, como nas músicas que a gente vê aí, para caminhar nas ruas de ouro e de cristal e tal, e foca sempre naquela coisa que a gente está abandonando nesse mundo. Mas o nosso desejo de partir estar com Cristo é o próprio Jesus, é o próprio Cristo. Não é o fim do nosso sofrimento, é o começo da verdadeira alegria. Esse é o nosso grande desejo, tá, irmãos? Thomas Boston, puritano, presbiteriano, ele diz: no dia do seu nascimento, nós nascemos para morrer, mas no dia da morte, nós morremos para viver. E esse é o grande contraste entre o nosso nascimento e a nossa morte. A morte não devia ser temida por nós, tá? Isso é de uma maneira tal que, na verdade, ela está no centro da nossa fé. A morte está no âmago da nossa fé, porque o nosso grande herói, o nosso Salvador, morreu por nós. E é interessante que a nossa esperança, o fundamento mais basilar da nossa fé, ali no centro da nossa salvação, está a morte de Cristo, não o seu nascimento. A gente comemora aí no Ocidente o nascimento de Cristo, né? Informalmente. Vocês sabem que eu não tenho problema com isso, né? Mas o centro da nossa fé, da nossa salvação, está na morte de Jesus. Ele nasceu para morrer. Ele nasceu para morrer. Então a morte é preciosa para nós de um jeito especial, irmãos. Nós amamos a morte de um jeito especial. Não é porque a gente é sombrio, não é um vampiro, né? Nós amamos a morte porque ela é para nós uma passagem. Ela é diferente. Tem um comentarista que diz assim: nascido herdeiro do sofrimento, coroado herdeiro da glória. Quem pode duvidar que o dia da coroação será o melhor dia, o dia da alegria indizível e eterna? Esse somos nós, esses são os crentes. Os versos 2 a 4 diz assim: melhor é ir à casa onde há luto do que ir à casa onde há banquete, pois naquela se vê o fim de todos os homens, e os vivos que o tomem em consideração. Melhor é a mágoa do que o riso, porque com a tristeza do rosto se faz melhor o coração. O coração dos sábios está na casa do luto, mas o dos insensatos na casa da alegria. Vejam só que coisa estranha, né? Pesado. Como é que a gente vai entender um negócio desse? Paulo traz aqui vários paradoxos, né? São aparentes contradições, são coisas que para a gente não é o que na regra a gente acredita, que a vida parece dizer o contrário. São ensinamentos muito duros, né? Muito difíceis, porque ele diz que o sábio ele está na casa do luto, tá? Ele está na casa do sofrimento. Então o sábio é aquele que aprende com o sofrimento, que aprende na morte, tá? Na verdade o sofrimento, ele está dizendo, nos faz mais sábios. A alegria momentânea, ela não acrescenta basicamente nada na nossa vida, mas a morte, o sofrimento, sim. Salomão está dizendo que é melhor ir a um funeral do que ir a uma festa de aniversário. É melhor olhar o fim dos homens do que o seu começo. Como é que a gente entende o que Salomão está dizendo aqui, irmãos? Qual é o segredo da sabedoria aqui? Como é que a gente se torna mais sábio a partir disso? Quando a gente está despedaçado, quando a gente está rasgado, onde é que está esse tesouro aqui? Ele não diz apenas que um é melhor do que o outro. Ele enfatiza que os tolos buscam a festa. Os tolos buscam a alegria momentânea, passageira. E o sábio não.
Então, Salomão não está proibindo a gente de comemorar o nosso aniversário, tá? Mas o tolo, ele quer estar sempre ali dentro, ele não quer enfrentar as dificuldades, ele não quer extrair o ensinamento real da vida, o que Deus tem para oferecer para a gente. Ele olha, a gente vai para uma festa de aniversário e agradece a Deus pelo dia do nosso nascimento e louva pela vida do nosso irmão, mas o insensato, ele trata a festa, a alegria momentânea como um alívio. Ele trata isso como uma morfina, como anestesia, como uma droga. Ele não tem interesse em se tornar mais sábio, em crescer, em louvar a Deus. Ele só quer fugir. Essa é a alegria desse mundão. O sábio lida diretamente com a morte. Ele olha a morte nos olhos, ele fala com ela, tá? Lutero disse assim: é bom convidarmos a morte para a nossa presença quando ainda está distante e não batendo a nossa porta. Ele está dizendo, é muito melhor a gente pensar na morte logo cedo. Deixa eu dizer nas palavras de Spurgeon, tá? Um texto um pouquinho maior, mas um texto precioso. Spurgeon diz assim: a morte está muito mais próxima do que imaginamos. Para vocês que já passaram de 50, 60, 70 anos de idade, ela deve estar bem mais próxima. Para os outros de nós que ainda se encontram na flor da vida, ela também não está longe, porque eu suponho que todos nós sabemos que o tempo voa mais rápido agora do que nunca. E isso na época de Spurgeon, acho que para a gente parece que está sendo mais rápido ainda, né? Os anos da nossa juventude parecem ter tido o dobro de duração do que os anos que a gente tem agora como adultos, né? Foi ontem que os botões cresceram e desabrocharam, ele diz. Agora as folhas estão começando a cair. E em breve veremos o velho inverno ocupar o seu lugar como de costume. Os anos passam de forma tão rápida que não conseguimos ver os meses que representam os raios da roda. Toda coisa viaja com tamanha velocidade que o seu eixo chega a esquentar. Estamos voando como nas asas de uma águia poderosa em direção à eternidade. Ele diz, falemos então sobre como nos preparar para a morte. É a coisa mais importante que a gente precisa fazer. E precisamos fazê-lo logo. Por isso, falemos e façamos algo a esse respeito. Irmãos, esse texto é tão simples, mas interessante, né? Quando você olha para trás, eu vou dizer, eu penso isso o tempo todo, sabia? Eu sou novo, mas eu lembro da minha adolescência, parece que foi agora. Eu falo com gente, é uma coisa tão recente na minha cabeça, e olho para a minha vida aqui, né? Eu estou morando em outro lugar, com a minha família, e tão rápido passou. Às vezes eu falo com um menino assim, mais novo, e eu me sinto um menino de 18 anos. Aí eu falo umas besteiras e eu percebo que eu não faço parte daquela geração, né? Mas é interessante isso. Como é que a vida passa tão rápido, tão rápido. Você deve aprender muito com isso. Os cristãos do passado, eles pensavam na morte religiosamente. Fazia parte da meditação deles. Eles pensavam muito na morte. Se você falar hoje sobre a morte perto de um crente, ele está amarrado, está repreendido. Para de falar desse negócio. Mas não deveria ser assim. Moisés ensinou assim para a gente, Salmo 90, 12. Ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos coração sábio. Quando você olha para a morte, você deve refletir sobre os seus dias. Você deve aprender a contar os dias. Para quê? Para que você tenha coração sábio. Para que você seja mais sábio. Onde é que está a sabedoria aí, gente? O que a sabedoria tem a ver com isso? O sábio, ele sabe que a vida é passageira. E ele se apega a coisas eternas, a coisas duradouras. Deixa eu falar de forma mais prática, né? Uma pessoa mais sábia, ela pensa a longo prazo. Uma pessoa insensata, ela não constrói algo que dure. A pessoa insensata, aquele jovem insensato, ou aquele homem insensato que não pensa no planeja a sua vida, ele vê tudo ruir, porque ele não se planeja. Então, o sábio, ele busca aquilo que dura mais. Então, quando ele vê a passagem, quando ele vê o vapor, ele pensa, poxa, preciso pensar mais naquilo que é durável. A gente vai fazer isso, então, de um modo especial
no funeral, né, no luto. Aquele que se foi ainda ensina para a gente. Ele ainda fala com a gente. O que é que ele diz? A vida passa. Só o que é feito para Cristo dura para sempre. Tem um autor que diz assim, irmãos, ele fala assim: o infiel dos dias modernos é louco porque nasce num mundo de maravilhas infinitas, sem noção de como chegou aqui, num mundo em que come, dorme, trabalha, envelhece, adoece e morre, se agrada, curte, acompanha o jogo, assiste TV, toma um drink, ri para todo mundo, como se a sua próstata não tivesse ficando cancerígena, como se as suas artérias não estivessem se transformando em cálcio, como se as suas células do cérebro não estivessem morrendo nos milhões, como se os vermes não estivessem de olho nele. Mas o crente está preparado para morrer, porque nós encontramos com a morte antes que ela nos encontre. A gente reflete sobre a morte. O crente pensa na morte, porque nós já morremos. Nós já morremos para esse mundo, para nós mesmos, porque o nosso Senhor Jesus morreu e nos encontrou, e nós abraçamos a sua morte pela fé, e fomos sepultados com Cristo pela fé. A morte não é mais nossa inimiga, mas nós refletimos antes de encontrá-la, para que ela não nos encontre despercebidos, né? Sem vigiar. Esses são os insensatos, que são pegos de surpresa. Então reflita sobre cada grito da morte. Abra o seu ouvido quando você ouvi-la falar, tá? Não busque aprender sobre a morte quando você estiver ali à beira da morte, quando você estiver tomado pelo câncer, quando você estiver próximo de um penhasco. A gente precisa começar a estudar sobre a morte agora, enquanto a gente está saudável, enquanto você é bem novo. Você precisa refletir sobre a sua vida. Salomão está dizendo que você se torna sábio participando com temor, com respeito, com reflexão do funeral, do que se você participasse no ano todo de 12 aniversários, um por mês. Você se torna mais sábio ali. E Salomão ainda expande o sofrimento. Ele diz que a tristeza do rosto melhora o coração. Quando você está triste, o seu coração melhora. O coração é aquilo que a gente é, tá? O nosso ser, as nossas emoções, nossos pensamentos. Nosso coração melhora. Irmãos, Deus quer que a gente seja feliz, tá? Ele quer que você sinta alegria, Ele quer que você sorria. Mas o que é alegria? O que é felicidade? A Bíblia diz, inclusive, Paulo fala: alegrai-vos. O salmista diz: exultai, alegre-se no Senhor. É um mandamento. Como é que a gente encontra aqui agora que a sabedoria está, o que ele chama de mágoa aqui, que não é mágoa, a tradução aqui, a palavra significa lamento, né? Significa luto. Como é que a mágoa é melhor do que o riso? Como é que isso melhora o coração? A Bíblia que diz alegrai-vos, diz também chorai. Chorai com os que choram, por exemplo. O apóstolo Paulo em 2 Coríntios fala da tristeza do arrependimento. Ela é boa. Então tem as suas qualidades, né? O choro, a lágrima, a tristeza. Então o que é ser feliz? O que é que Deus quer pra gente com essa alegria? Que alegria é essa? Ser feliz, segundo a Bíblia, não é você estar sempre em êxtase, como se Deus fosse uma droga, né? Você está sempre vidrado, sorrindo, que nem um robô, né? Como se você estivesse, enfim, viajando, né? Ser feliz não é você estar sempre sorrindo. Ser feliz na Bíblia é sinônimo de satisfação em Deus, contentamento em Deus. Na verdade, o contentamento ele se manifesta mais no sofrimento. A satisfação em Deus, ela se revela melhor quando tudo é tirado de você, para que você perceba que tudo que você tem é Deus. E isso é alegria bíblica. É isso que Deus quer da gente. O comentarista diz assim: enquanto aguardamos esse fim glorioso, a casa do luto é a escola do sábio. Aqui somos disciplinados com lições de valor inestimável. Obtemos o conhecimento desse mistério obscuro, que é os nossos próprios corações. Aprendemos o alfabeto cristão, nos desígnios do Senhor, deciframos as letras da sabedoria, da paciência, da fidelidade
e do amor, estudamos o dicionário do crente, muitas vezes encontramos revelações sobre o caráter de Deus e dos caminhos de Deus, que uma vida inteira de estudo, de contemplação comum, jamais poderia ter apresentado para a gente. Isso é a casa do luto. Descobrimos que a Bíblia é um livro de realidades e não de sonhos. A gente não pode deixar de testemunhar sobre ela. Sentimos o seu poder. Então ele ora dizendo assim: abençoa as minhas provações, para que assim eu me separe para sempre do amor de mim mesmo e ao pecado, que eu através delas, das provações, te veja mais claramente, te encontre mais perto, me torne mais semelhante a ti interiormente. Isso é incrível, irmãos. Isso é a palavra de alguém sábio, que encontrou a morte algumas vezes, né? Uma satisfação sólida, ele diz, que sustenta a gente quando tudo ao nosso redor desmorona. Um bálsamo para cada tristeza, quando as alegrias mundanas já se foram. Esses são os tesouros da casa do luto. Os versos 5 e 6, por favor, diz assim, versos 5 e 6. Melhor é ouvir a repreensão do sábio do que ouvir a canção do insensato. Pois qual o crepitar dos espinhos debaixo de uma panela, tal é a risada do insensato. Também isto é vaidade. Ainda aí usando os paradoxos, né? Salomão ensina a gente a importância da repreensão. Como é que a gente pode crescer a partir de uma repreensão sadia? Repreensão aqui sinônimo da palavra do sábio. O sábio é o que repreende, e o que sabe ouvir a repreensão. Como que nada pode haver de proveitoso nas canções do tolo. Quando você precisa ouvir uma repreensão, tem alguém, na verdade, cantando, ou falando coisas boas, ou acariciando o seu ego, ou elogiando, quando você deveria ser repreendido. Isso é a canção do tolo, tá? Ele diz que a gente deve fugir disso, uma alegria vazia. O que significa, então, essa parte do texto aqui? A repreensão da sabedoria é melhor que a risada da tolice. Uma das melhores formas da gente aprender a viver bem nesse mundo vão, vaidoso, é a gente ser acompanhado por pessoas que nos repreendam nos momentos apropriados, né? Que não alimentem nosso ego quando ele precisa ser ferido. Salomão traz a imagem aqui do crepitar dos espinhos, né? Você imagina aí aqueles estalos que a madeira faz no fogo, e diz: essa é a risada do insensato, do tolo. Isso é a risada do tolo. O que significa isso? É um fogo que faz barulho, é um barulho feio, um barulho alto, mas que apaga logo. É um fogo que faz uma chama grande, ardente, mas que apaga logo. É muito fogo e pouca chama. Essa é a risada do insensato. Então, irmãos, o lugar onde você vai poder ser corrigido, o lugar onde você vai ter a realidade estampada, né, na sua cara, é o lugar de sabedoria. Esse lugar pode ser a casa do luto, onde a morte grita com você, ou esse lugar pode ser a casa dos sábios, pode ser a igreja, pode ser aquela roda de amigos que ri com você, mas que falam o que você precisa ouvir. Esse é o lugar do sábio. Os versos 7 e 8 diz assim: verdadeiramente a opressão faz endoidecer até o sábio, e o suborno corrompe o coração. Melhor é o fim das coisas do que o seu princípio, melhor é o paciente do que o arrogante. Salomão já insistiu bastante nesse tema da opressão, da injustiça, do abuso da autoridade. Aqui ele junta esse tema agora com outra verdade proverbial, de que a gente deve olhar para frente e ter paciência. Ele fala aqui da paciência, tá? Da perseverança, que seria uma visão de longo prazo, olhar para a eternidade, tá? Então, ele fala sobre o fim, que significa as consequências daquilo que a gente faz. Quando ele fala sobre o fim, ele está falando do resultado, do produto daquilo que a gente faz, o que a gente produz. E apesar de nem sempre o fim ser melhor do que o começo, ainda assim Deus geralmente ele trabalha desse jeito.
Salomão diz assim, irmãos, presta atenção: o fim é melhor do que o início, certo? Mas nem sempre é assim, Salomão. Como assim? O que você quer dizer com isso? Talvez alguém comece bem e termine mal. Alguém comece bem numa carreira e termine mal, certo? Ou você comece um plano bem, você fica empolgado e lá no final foi tudo o contrário. Como é que o fim foi melhor do que o começo aí, Salomão? Mas o que ele está ensinando para a gente, a sabedoria aqui, é você perceber que Deus, muitas vezes, talvez, na verdade, todas as vezes, Ele trabalha assim: o fim é melhor do que o início. A Bíblia mostra isso para a gente. Para o insensato não é assim. Para o insensato, Salomão diz, Provérbios 14:12, ele fala: há caminho que para o homem parece direito, mas ao cabo dá em caminho de morte. Para o insensato, o início é melhor. Para o insensato, a festa de aniversário é melhor do que o funeral. Mas para Deus, Ele busca o bem no final. Isso é precioso, gente, mas é muito difícil, porque isso aqui está intimamente relacionado à paciência. Você tem que esperar. Deus está fazendo alguma coisa e você precisa esperar. Então, em Deuteronômio 8:16, Deus fala assim, que no deserto Ele te sustentou com maná que teus pais não conheciam, para te humilhar, para te provar e afinal te fazer o bem. Rapaz, foi 40 anos para no final fazer o bem. Quem é que aguenta esperar tanto? Salomão diz que isso é melhor. O profeta Zacarias diz: quem despreza o dia dos humildes começos, esse alegrar-se-á vendo o prumo na mão de Zorobabel. Na linguagem de Paulo, a promessa é: porque todas as coisas cooperam para o bem dos que amam o Senhor, dos que amam a Deus. Essa é a linguagem de Paulo, na versão paulina. Você deve esperar para ver o que Deus está fazendo, tá? Veja como é que foi a nossa salvação. O que Deus fez para salvar a gente? Ele enviou o Filho dele, Jesus, para sofrer. E no início, muitos olharam e disseram: esse é o meu Salvador? É esse cara todo rasgado aí, todo ensanguentado, perseguido, fraco, um trabalhador comum. Mas no final Ele ressuscitou dos mortos. Agora de novo Ele está fazendo isso. A cruz veio de novo, mas no final Ele vai voltar. Veja a sua salvação em particular, como é que foi. O que aconteceu para você se tornar crente? Ou talvez para você vir para cá, para essa igreja. O que trouxe você ao Senhor? Foi o desespero, a tragédia, o conflito, a briga, a confusão, a doença, a morte, a repreensão de alguém? O que trouxe você para o Senhor? Foi algo que você não esperava, que você não gosta? Deus faz desse jeito, tá? Então é disso que Salomão extrai aqui, que a paciência é melhor que o orgulho, é melhor do que ser arrogante. Ele faz um contraste aqui entre o paciente e o arrogante. Arrogante aqui é sinônimo de impaciente, a pessoa que não persevera. Esse é o arrogante. Você já ouviu uma definição de arrogância dessa? O arrogante é aquele que não espera, aquele que não persevera. Como naqueles filmes, eu tentei imaginar aqui a cena de um filme, mas eu não lembrei de nenhuma. Mas aquele filme que você tem aquela equipe que está lutando contra um monstro, e tem um ali que sempre morre, que é o cabra arrogante, que não quer seguir o plano. Esse é o impaciente. Aí Charles Bridges, irmãos, ele diz assim, comentarista: o orgulho é a fonte da impaciência. Você já pensou nisso? Você está ali impaciente, falando besteira, tomando decisões ruins, precipitado, porque você é orgulhoso, ele está falando. Já imaginou isso? Porque você é orgulhoso. O que quer dizer com isso, né? Você é impaciente porque você é orgulhoso. A gente acha que a gente fica agoniado, toma decisão precipitada, porque, poxa, de novo está acontecendo, você está fazendo isso de novo, meu filho, de novo.
Aí você vai e fala uma besteira e faz uma besteira. Você passa o dia agoniado, impaciente, raivoso, irritado. Salomão está dizendo que é por causa da sua arrogância, por causa do meu orgulho. A paciência se harmoniza com a vontade de Deus, nos traz conforto, assim como o orgulho traz sofrimento. A paciência é uma graça bendita, ela suaviza as preocupações, ilumina o caminho escuro da vida. A paciência nos torna bondoso, nos capacita a fazer mais por Deus e pelo Evangelho do que um zelo fervoroso sem paciência. Então, em todos os sentidos, é melhor o paciente de espírito do que o orgulhoso. Um espera o fim, o outro, na impaciência da sua vontade, se revolta e toma atitudes precipitadas. Então, a paciência nasce da fé. Quem confia em Deus não precisa se apressar. A gente é uma geração apressada demais, irmãos. A gente é muito apressado, e na Bíblia, ser apressado é sinônimo de ser precipitado, ser tolo. O que tem fé não se apressa, a Bíblia ensina para a gente. Existe um fim preparado para a gente. Há uma esperança, ela não é vã. Então deixe o Senhor conduzir o seu caminho do jeito dele, porque Ele vai sempre fazer. Como diz John Newton, né? Eu não conheço os caminhos pelos quais eu tenho andado, mas eu conheço o meu guia. Eu tenho um Senhor que me guia, confio nele até o fim. A gente só entende os planos de Deus quando a gente caminha com Ele, quando a gente conhece Ele. E muitas vezes a gente não entende tudo, né? A gente precisa simplesmente confiar nele. Tenha cuidado com a inquietação quando o caminho parece difícil, quando o obstáculo parece muito alto. Não é o próprio Deus que vai transformar esse caminho, que vai aplainar, que vai retificar, que vai fazer os montes derreterem, para que a gente passe. Então lembre-se, a gente é mau juiz dos propósitos de Deus. Nós não somos bons juízes dos planos de Deus. Mas uma coisa nós sabemos: os pensamentos que Ele tem a nosso respeito são de paz e não de mal, para nos dar um futuro cheio de esperança. Jeremias 29:11. Então é isso, irmãos, contra o que a gente deve lutar: autoconfiança, impaciência, arrogância. Versos 9 e 10, por favor. Não te apresses em irar-te, porque a ira se abriga no íntimo dos insensatos. Jamais digas: por que foram os dias passados melhores do que estes? Pois não é sábio perguntar assim. Então, na continuação do texto, ele fala da ira. A ira aqui é uma ira específica, é a ira do impaciente, tá? A ira do que não sabe esperar, é a raiva precipitada que faz você falar uma besteira, tomar uma atitude ruim e fazer ruir os seus propósitos, porque você não soube esperar. Salomão diz que essa é a raiva do tolo, tá? É uma imaturidade espiritual. A gente fica impaciente, então a gente não ora, a gente não espera, a gente perde o controle. Aí logo depois ele fala daquele que enxerga os dias passados como melhores do que o tempo presente. Ele está falando aqui da nostalgia como uma coisa ruim, tá? Não sempre, não toda nostalgia, mas essa nostalgia do tolo. É aquela frase que a gente fala, os bons e os velhos tempos, né? Poxa, como eu queria que aquele tempo voltasse. Era tão bom antigamente com a minha família, com aqueles meus amigos da escola e tal. A gente fica lembrando dos tempos antigos e tenta fugir do presente ou do futuro. Salomão está dizendo que isso é tolice, isso é insensatez. Não se apegue assim ao passado, porque Deus mudou você, mudou a sua vida, foi o plano dele. Isso é insensatez, irmãos. Então você tem boas lembranças da sua infância, do seu passado, mas Deus tirou você de lá. Então a gente não deve ficar olhando para trás com esse sentimento nostálgico de infância perdida, de querer voltar àquele momento. Então alguns israelitas cometeram esse erro, quando eles construíram o segundo templo e choraram lembrando do primeiro templo. E eles diziam como era maior a glória do primeiro templo, mas Deus libertou eles da Babilônia e construiu o segundo templo. E quando veio o terceiro templo, Jesus Cristo num corpo miserável, né, do pecador,
Não de pecador, tá? Mas do pecador, corpo de alguém afetado pelo pecado. Como é que a gente pode olhar para isso e não lembrar de como era melhor a glória do passado? Deus tem um plano maior para nós. Você deve se apegar então ao que Deus tem para você. Deixa eu terminar com os versos 11 e 12. Boa é a sabedoria, havendo herança e de proveito para os que veem o sol. A sabedoria protege como protege o dinheiro, mas o proveito da sabedoria é que ela dá vida ao seu possuidor. Então, depois de criticar a riqueza, bastante, Salomão conclui que a sabedoria é como o dinheiro, é igual ao dinheiro, diz. Salomão disse que a sabedoria é igual ao dinheiro. Por que ele fala isso? Porque a sabedoria como o dinheiro, como herança, preserva a gente, traz alguma segurança. A sabedoria, ela dá certeza de um futuro, como o dinheiro, como aquela reserva, como aquela herança. A sabedoria conserva a alma, protege das dificuldades. A sabedoria nos ajuda nos tempos de morte, de aflição. Ela nos assegura como uma herança, como um seguro de vida. A sabedoria dá para a gente uma visão mais madura de Deus, do que Ele está fazendo na nossa vida, ou do que Ele pretende fazer na nossa vida. A sabedoria garante uma vida melhor, mais longa. A sabedoria faz com que a gente viva mais. O insensato é aquele que desobedece os pais. O quinto mandamento diz: vai morrer logo, vai viver pouco, porque desobedeceu, porque seguiu os amigos, porque seguiu maus caminhos nessa vida. Mas o sábio vive mais, porque o sábio vive para sempre, ele vive eternamente. Porque a sabedoria diz: o que me acha a vida e alcança o favor de Deus. Para concluir, irmãos, Paulo diz que Cristo é a verdadeira sabedoria. Nele estão escondidos os tesouros do conhecimento. Se você achar Cristo, você achará a sabedoria. Você vai viver melhor. Você não vai ficar mais rico, talvez. Você não vai ficar mais saudável. Talvez você morra amanhã, mas você vai viver para sempre. Ele vai dar do seu Espírito, e o Espírito de Cristo guia a toda a verdade. Ele vai abrir seus olhos para que você contemple as maravilhas da sua lei, e a lei de Deus é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Então você vai se tornar mais sábio, e quanto mais você encontrar Cristo, quanto mais você vê-lo, mais sábio você vai ser, mais contente você vai ser, mais rico você vai ser, porque quem encontrou Cristo encontrou tudo. Essa é a nossa sabedoria, irmãos. Que Deus nos abençoe. Amém? Vamos colocar de pé e vamos louvar o Senhor com um cântico. Vamos orar. Deus maravilhoso, Pai Todo-Poderoso, te louvamos, Senhor, por Tua misericórdia e graça. Nos ajuda, Pai, a sermos mais sábios para que sejamos mais felizes. Nos ajuda a contarmos nossos dias para que sejamos mais sábios. Nos ajuda, Deus, a ver a Tua face, a Tua grandeza nos momentos sombrios da vida. Nos ajuda, Pai, a nos agarrarmos em Ti quando não tivermos nada em que nos agarrar nessa vida. Nos ajuda a encontrar tudo no Senhor, porque o Senhor é tudo o que temos, Pai. Em nome de Jesus, amém. Vamos louvar, irmãos.